Audiência pública. Quero convidar o representante do PROCON, Dr. Marcos Aurélio Dutra, para fazer parte da tribuna. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer o convite do vereador Almir, né? Porque infelizmente nessas outras discussões o PROCON não foi chamado, né? Queria saudar a casa no nome do presidente Pedro de Compadre. Queria saudar a todos na pessoa do prefeito Marcondes. Vejam só, pessoal, o que eu tinha aqui para esclarecer, e sendo até um pouco mais audacioso, eu acho que eu teria algo, até como operador do direito, até como professor também da área forense, um plano que eu, pelo menos, entendo que não seria um afronte ao decreto, mas seria uma forma, levando em conta um princípio de uma razoabilidade, de se adequar à situação. Não sei até que ponto seria interessante. Mas antes, eu queria até esclarecer um pouco, que realmente fomos várias vezes oficiados pelo antigo presidente Nemédio lá, e sempre respondemos, fazíamos as indagações à Compesa, que nos respondiam, né, satisfatoriamente. A gente passava sempre aqui. Numa primeira oportunidade, quanto à questão da cobrança, que estava acontecendo os 100%, só que de imediato foi retificado. Em alguns momentos, porque sempre quando tem audiência lá no PROCON, sempre vai o representante Elvis lá, e assim, e nas oportunidades que o povo ia lá para reclamar da taxa de esgoto, era feita uma fiscalização em loco, né? Ia alguém da Compesa lá, e quando realmente viam que não estava existindo aquela contraprestação do serviço, já que é uma taxa, né? Tem que ter essa contraprestação do serviço, era tirado na hora, e os valores até pagos eram estornados em outras contas. O grande problema, até já usando o espaço para me defender um pouco como PROCON, é que frequentemente até a gente escuta aí na rua: nem adianta ir no PROCON, porque o PROCON não resolve essa questão dessa taxa, né? E já que a gente está no local público, até usando as emissoras de rádio, é interessante que se explique isso, né? No Estado democrático de direito, eu, como coordenador, como conciliador do PROCON, queira multar a Compesa por uma situação dessa cobrança, na verdade, há uma arbitrariedade de minha parte, porque aquela história, eu estou lá no PROCON, e o PROCON existe para que seja cumprido a lei, né? Se existe um decreto, ele vai ter que ser cumprido. Se é ilegal, se é imoral, eu acho que eu não tenho esse poder para entrar nesse mérito, né? Mas todas as vezes que a população chegou lá, tentou ver a discussão quanto essa taxa de esgoto, era feita uma fiscalização em loco. Quando tinha a contraprestação, realmente era mantida, e a gente não poderia fazer nada a título de sancionar a Compesa, tendo em vista que ela estava cumprindo a lei, né? E quando não tinha, era imediatamente cortado, né? Quanto à questão Quanto à questão do último ofício que foi, em relação à zona rural, em relação se existia cobrança nos distritos, né? E foi respondido que nenhum distrito era cobrado, né? Só para que esclareça o nosso trabalho. Por último, vem a grande sugestão. Eu acho que existem duas formas, pelo menos eu analisando, existem duas formas de tentar sanar esse problema. Uma, né, que é a mais radical, né? Uma seria ver junto à Assembleia Legislativa, né? E eu acho que a população tem um grande aparato nos senhores vereadores, porque todos os vereadores aqui é ligado a um deputado estadual. Isso alguns até a mais de um deputado estadual. Eu acho que se existisse essa força, até partindo dos nobres vereadores aqui do município, eu acho que haveria a possibilidade de forçar o governador a rever esse decreto e ver uma situação, já que tendo em vista que isso tem um problema de Salgueiro, isso é um problema no estado de Pernambuco, né? E a título de paliativo, Januário, e pelo menos o que eu entendo que dá para fazer, a título, não de sua parte, mas se você levar a direção da Compesa, eu acredito que daria para fazer, era a gente traçar um plano, uma diretriz, né? Não dá para baixar de 80%, beleza, eu não vou entrar nesse mérito, até porque já foi muito batido aqui. Eu acho que a questão é a seguinte: a gente fazer um plano progressivo dessa cobrança, porque para
para uma economia familiar, seja da classe baixa, média ou alta, um aumento no índice da cesta básica é forte, pessoal. É forte, e não é só no pequeno não, no grande também, porque quem paga R$1.000 de água, passar amanhã a pagar 1.800, por maior que seja a renda dele, ele vai sentir no bolso, né? Então, o que é que eu sugeria a título de Compesa? A gente faça um plano, já que, aspas, a gente não tem como ir de contra a legislação que está lá. Existe a possibilidade de lutar para que ela seja revogada, até porque a lei está aí para ser mudada constantemente, né? Acho que a gente poderia ver uma questão de diretriz. Começasse se cobrança 5%, no segundo ano 10%, no terceiro ano 20%, porque aí essa cobrança seria progressiva e daria até uma forma de você, dentro da economia familiar, se preparar, porque você sabia que daqui a 10, 20 ou 30 anos, sei lá, você ia chegar a pagar 80%. Né? Eu fiz faculdade numa cidade, em Souza, na Paraíba, aqui próximo, que lá a cobrança era 100%. Eu não sei desde quando, eu acredito bem antes de eu chegar lá, né? E eu não vi essa reclamação, e lá era 100%. Então, acredito, e aí você, como até já que isso é gerir dinheiro público, eu acredito que não existiria renúncia nenhuma, e sim um plano. Isso é um plano de diretriz, né, que não haveria renúncia da Compesa, mas acredito que dava para a população, como é que se fala, até mesmo adimplir com isso, porque realmente, como o outro vereador falou, os outros vereadores falaram aqui, um aumento de 80%, eu não sei até que ponto seria satisfatório para a Compesa, tendo em vista que a inadimplência iria aumentar, né? Então, esse é o que existe. O mais forte que era conseguir mudar o decreto, mas se não fosse possível, eu acredito que essa era a minha sugestão para a gente tentar rever dentro de uma legalidade. Eu, pelo menos, não consigo vislumbrar. Existem outros operadores do direito, como Cílio, Mana, também bacharel aqui, eles poderiam até também falar sobre isso, mas eu acredito que não haveria renúncia, e eu acho que seria a melhor forma, porque daqui a 20 anos a população estaria pagando 80%, até um pouco mais tranquilo, porque existiu uma programação para que chegasse àquele 80%. Observando atentamente a vossa sugestão, a gente ficou assim, imaginando duas propostas que foram elaboradas. Uma definitiva que poderia passar pelo número de vereadores, se arregimentando junto aos deputados e ao governador, porque tratando de taxa, é um projeto de executivo. Em relação ao paliativo, eu fiquei assim um pouquinho receosa em relação como, em se tratando de Salgueiro, salvo um entendimento diferente. O senhor falou aí que poderia fazer um aumento progressivo, sugerindo de 5% e eu imaginei, existe uma lei delimitando 40%, o mínimo de 40%. Qual seria a competência de nós, do núcleo de Salgueiro, no caso em pauta, não é? Teria essa possibilidade de fazer essa cobrança progressiva. De qualquer forma, em primeiro lugar, ele incorreria numa ilegalidade. Em segundo lugar, ele aí está caracterizado textualmente, salvo melhor juiz aí com a... Eu sou novata, né? Sou neófita aqui e quero aprender com vocês mesmo. Aí eu imagino aqui, a questão, será se não seria realmente uma renúncia de despesa, ou de receita, aliás, uma renúncia de receita, e quais, dentro dessa sugestão aí, como nós procederíamos aqui para fazer esse tipo de cobrança,
progressiva. Não sei se haveria essa probabilidade. É isso que eu digo, muitas vezes a gente fica para escutar e a gente conversa menos aqui, exatamente quando é uma matéria que a gente precisa ouvir exatamente as autoridades. Tanto a questão das técnicas sociais, a questão de engenharia, a questão administrativa mesmo, a questão do executivo mesmo, que nós temos que entender o nosso limite aqui como legislador. Porque, como se diz, a gente, além de ser legislador, a gente, para legislar, precisa ter a calma, pedir a Deus a sabedoria para saber até onde a gente vai e não estar aqui na tribuna ou fora da tribuna, como pessoa física mesmo, enganando ou criando ilusões na cabeça das pessoas. Então é só isso que eu fiquei assim um pouquinho, não sei se é porque estou ficando velha, a inteligência está diminuindo, mas eu imaginei aqui como progressivamente se instituiria isso. E pensando mais, que para a gente alterar fazer uma alteração no decreto, também o doutor Chico está aí, que pode nos iluminar com sua sapiência, não é? Essa questão do decreto teria que ser obrigatoriamente de todo o estado de Pernambuco. Porque só Salgueiro, para ir pedir uma alteração, logicamente, que seria o início que nós estamos dando o primeiro passo. Mas teria que ter, para haver como nós poderemos dizer, para haver uma pressão maior, teria que ter a união de todo o estado de Pernambuco questionando essa taxa. O percentual dessas taxas. A minha avaliação é que temos que distinguir dois direitos, o direito civil e o direito administrativo. No direito administrativo eu faço o que a lei manda. Não, o que a lei manda. No civil, o que a lei não proíbe. O que ela não proíbe. Então, por ser do direito administrativo, tenho que fazer exatamente como está lá no decreto. Então, o que eu acho que o apelo social pode fazer é que o governador modifique o decreto, aí poderia atender a vossa reivindicação, se houvesse a sensibilização do governo do estado, que eu acho que é possível. Agora, tem que saber a trilogia jurídica do fato, valor e norma. Essa valoração a sociedade está dando, eu acho que não custa nada ao governo entender os reclames e obedecer ao povo, sem prejuízo para o erário público, que eu acho que no momento está invertendo, está dando prejuízo à população no meio ambiente e com relação também às finanças. Nobres colegas, vejam só, eu não entendo como renúncia de despesa, mas isso aqui é uma ciência humana que nem sempre 1 mais 1 vai ser 2. Tendo em vista que o quê? Nesse plano de diretrizes, fica-se destacado que se vai cobrar 80%. Beleza, está destacado. Como é que vai ser aplicado isso? De forma progressiva. É receita de despesa? Não, porque no fundo eu vou cobrar os 80%. Agora, levando-se em conta um princípio de uma razoabilidade, tendo em vista que, Januário, se a gente pudesse fazer um levantamento em que, se eu começasse a cobrar progressivamente ou se estabelecesse de forma de imediato 80%, se a gente for colocar numa balança inadimplência e adimplência, eu acredito que os números iam dar no mesmo, né? E aí, como diz, no direito administrativo a gente faz não é o que a lei manda, é o que a lei permite, né? E no direito civil é o que a lei não proíbe. Então não vamos falar, a lei não manda, lei é feita para beneficiar, pessoal. A partir do momento que uma lei prejudica, ela deixa de ser lei, deixa de ser justiça para ser injustiça, né? Eu, pelo menos, entendo isso como um plano viável. Isso aí é uma questão de Januário levar até para os diretores lá para ver essa possibilidade, né? Mas eu acho que seria o interessante para a região, levando-se em conta o princípio de uma razoabilidade. Até porque, se é para eu cobrar R$100 e não receber, é melhor cobrar 30 e receber do que cobrar os 100 e não receber. Pelo menos eu entenderia isso, né? Até momentos até de várias discussões, quando o Elvis vai lá no PROCON, muitas vezes a Compesa está cobrando de forma irregular alguma coisa, e Elvis chega lá e diz, não,
como é que se fala? Elvis chega lá e diz, não, está dispensado isso aqui, está perdoado. Elvis é só assim, Marco Aurélio, por quê? A partir do momento que eu estou gerando essas faturas de R$10, eu estou gerando também uns tributos. Eu estou gerando uns tributos que vai dar algo em torno de R$5 esses tributos. Se eu perdoo isso, eu perdoo tudo. Na verdade, só vai 5 para a Compesa. Eu perdoo todo do que está discutindo isso aqui na Justiça, para ir para longe quando o prejuízo vai ser bem maior para a Compesa. É o que eu entendo. Mas aí é aquela história, cabe uma questão a ser bastante discutida, realmente. Existe uma subjetividade aí, é como se eu entendo dessa forma, e os senhores têm toda a sapiência de entender dessa forma. Eu, pelo menos, não entendo como renúncia de despesas, né? Mas resumindo, é aquela história. Outro dado, só para finalizar, outro dado que eu tenho aqui é que é nobre a atitude de vocês, vereadores, mas infelizmente, se vocês me pedissem um dado, Marco Aurélio, quantas reclamações já foram aí em relação a essas taxas de esgoto? Pessoal, eu poderia trazer termos de estatística, mas eu posso falar a vocês com toda certeza que não, está com quanto tempo que está começando a cobrar a taxa de esgoto? Em um ano, nesse período de um ano, pessoal, não houve mais do que 12 reclamações no PROCON. A atitude de vocês são nobres, porque realmente vocês, eu tenho certeza que vocês, pelo menos uma vez por semana, são indagados sobre essa taxa na coisa. Agora, levantar de sua cadeira e ir até o PROCON é aquela história. Talvez se eu tentasse criar essa audiência, tentasse levantar essa audiência pública e chegasse até em outras câmaras, ou até mesmo em outros vereadores que não têm esse compromisso com o povo, e dissesse, Marco Aurélio, você tem dados, né? Você tem dados, quantas pessoas já reclamaram, né? Constantemente, eu estou até fugindo um pouco, nós temos um problema com o banco aqui em Salgueiro. E eu já pensei, seriamente, já falei até com o prefeito, vou entrar com ação civil pública. Pessoal, em 3 anos e meio de PROCON, que tem aqui em Salgueiro, e eu graças a Deus, estou à frente dele esses 3 anos e meio, eu acredito, pessoal, que nesses 3 anos não tem 15 reclamações em relação à fila de banco em Salgueiro. Né? Então, realmente, a gente pelo menos entende que fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível. Agora, muitas vezes, falta essa interação com o pessoal. Só para completar a sua mensagem, para passar para a população, eu acredito que 80% da sociedade de Salgueiro não sabe que é serviço do PROCON esse tipo de denúncia. Na hora que a sociedade de Salgueiro souber que fila de banco, conta de água, nesse absurdo, o PROCON ele registra a queixa e corre atrás, Vossa Excelência vai ver como a sua casa vai ficar cheia. Mas agora com a vossa permissão, eu lembro aqui que não só uma vez a gente esta vereadora entrou denunciando o Banco do Brasil, inclusive outras instituições financeiras, inclusive que fosse cumprido e foi enviada ao Ministério Público, a não ser que o presidente da época não tenha enviado, mas eu tenho certeza que foi enviado. A gente tem certeza, isso é só uma brincadeira, senhor ex-presidente, senhor vereador, é só uma brincadeira, mas que a gente fez por várias vezes. Agora, e individualmente ao PROCON, inclusive eu pedi, no meu requerimento, a gente pediu para se entrar com ação coletiva. E essa vereadora solicitou, aprovado por todos os vereadores aqui. E não foi a primeira vez. Inclusive, esta semana eu estive no Banco do Brasil, exatamente por conta de um problema mais sério que aconteceu com esta vereadora, né? Sumiu, eu até estranhei, estou até entrando contra o banco, porque a gente, para tirar o empréstimo no banco, assina bem 500 folhas. Clonaram meu cartão, fizeram o empréstimo lá em Fortaleza, sem assinar nada. É isso que a gente está dizendo. Então, o que a gente imagina é isso, que essa vereadora aqui fez, e não só foi uma vez, não. E eu tenho certeza que foi reclamado por mais alguns outros vereadores que aqui estiveram. Então, o clamor da comunidade. Talvez a forma ou então que não tenha chegado a vossas mãos, mas que foi
Feito foi, inclusive, para o PROCON tomar de conta e o Ministério Público. Agora, até o momento, essa Câmara não recebeu uma resposta em relação a isso. Mano, eu falei que as reclamações são poucas, não as que foram feitas. E assim, constantemente era oficiado por Márcio Intermédio e respondi todos os ofícios. Mas resumindo, pessoal, queria agradecer novamente, Almir, o convite e dizer que estou sempre disponível aqui a essa casa, né? Mano, a questão também do banco é um problema também social aqui em Salgueiro, né? Que já acredito que já foi feito várias formas para tentar se coagir o que está acontecendo em relação a banco aqui em Salgueiro. Mas aquela história, as medidas administrativas que poderiam ser feitas, que é sancionar, que é multar, já foram feitas. Então, meu próximo passo é tentar buscar a ajuda do Judiciário também. Senti até a ausência aqui do Judiciário e do Ministério Público aqui. Eu acho que era muito interessante a presença deles aqui também. Mas aí não vem bem ao caso. Mas, resumindo, estou sempre disponível aqui para casa. E o que for interessante, Januário, eu queria ver essa possibilidade. Se existir essa possibilidade de até a diretoria da Compesa em Recife ver essa possibilidade desse plano progressivo, né? Claro, vamos trabalhar a legalidade e a gente vamos tentar chegar a um denominador comum, né? Se seria viável ou não, ok? Agradeço a fala, boa tarde a todos. Vamos convidar agora o prefeito, né? O prefeito já está aqui. Ele vai falar bem pouquinho, porque ele Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar os vereadores em nome do presidente, cumprimentar o pessoal da Compesa em nome de Januário, cumprimentar o desembargador Dr. Chico, cumprimentar aí o pessoal que ainda resiste na plateia. Eu me lembrei daquela história do tamborete, né? O cara na praça falando e tudo, e foi o pessoal saindo, só ficou um no pé do tamborete. Ele disse: só tem você me ouvindo isso? Não, desça daí que o tamborete é meu. Então, tô parecido com o cara do tamborete. Veja bem a história. Eu vou discordar um pouco do muito que foi discutido aqui. Inicialmente eu quero parabenizar a Câmara, parabenizar a Almir por ter proposto a discussão. Mas eu acho que a gente tem um tema muito maior, muito mais emergente, muito mais sério, que se chama água. E aí a gente se focou na taxa e esqueceu a água. A água hoje é um problema mundial. Nós estamos, só para que vocês se assustem um pouquinho, nós estamos com a barragem de Sobradinho com apenas 18% de sua capacidade. E aí estamos a depender de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se chover lá, se não, vai ter um colapso de água, muito maior do que o que está tendo, vai ter um colapso de energia, né? Porque as hidrelétricas que estão abaixo também vão entrar tudo em colapso, e nós vamos ter uma crise aqui sem precedente. O buraco é mais embaixo, como diz a história. E a outra questão que passou muito aqui, eu acho que despercebido, é a questão ambiental. A importância que é saneamento, né? Só para que vocês tenham uma ideia, nós temos esse sertãozão todinho de meu Deus, a gente tem saneamento em Petrolina e Salgueiro. Petrolina, mesmo na beira do rio, saneamento não é coisa fácil, saneamento é caro, né? E aí Salgueiro a gente está avançando, mas a coisa não é tão simples como às vezes as pessoas pensam. É obra pública, é obra complicada, é falta de um planejamento urbano, que dentro desse planejamento o saneamento já seja uma coisa definida, que não é, que infelizmente nossos loteamentos estão saindo aí meio mundo de loteamento, mas ainda também dentro da precariedade. Isso é muito grave, porque era uma coisa que já era para estar amarrado, ou você garante ou não sai, tá entendendo? E aí, como a hora não me dá mais esse direito, eu queria reforçar aqui alguns pontos. Primeiro ponto: para a população, saneamento ainda é prefeitura, né? E a maioria da reclamação que os vereadores recebem, que inclusive o requerimento que vai quase tudinho lá reclamando, ainda é prefeitura.
e é uma concessão da Compesa. Só para que vocês tenham dado, ontem eu peguei o levantamento só dos desentupimentos feito pela Prefeitura em 2014. 1.631 quebrado. E que desentupimentos são esses? Doutor Chico aqui, que já é mais vivido, sabe que antigamente, né, doutor Chico, não tinha água. Então, as pessoas tinham uma caixinha d'água que trazia numa carroça de burro e botava lá. Então, ninguém tinha esgoto. Todo mundo tinha o quê? Tinha fossa. Aí veio a água encanada. Quando veio a água encanada, o que é que acontece? As fossas começaram a transbordar. E aí o que é que as pessoas fizeram? Começaram a puxar um cano e ligar a rede de drenagem. A rede de drenagem. Então muitas vezes a gente ouve assim: o esgoto tá estourado não sei aonde, até o vereador Noemé diz: eu tenho um bocado de foto. Algumas fotos são do sistema novo, mas outras fotos são desse sistema que na verdade não é esgoto, é drenagem. Aí a prefeitura fica fazendo esse desentupimento. E a gente viu que a demanda é tão grande que a gente já está fazendo, vereador. Às vezes, em determinadas ruas, você pega e interliga já no sistema da Compesa para ver se a coisa anda. Mas eu não vou aprofundar isso aí, porque se eu for aprofundar isso aí, a gente vai mais longe. Aí veja bem o que é que eu vou colocar para vocês. A Organização Mundial de Saúde, ela determina, preste bem atenção, apesar da fome, a conta que a gente vai fazer. A Organização Mundial de Saúde determina um padrão de 150 litros por pessoa dia. Isso é padrão ouro, porque o programa de emergência da seca determina 20 litros por dia. Se você pegar as nossas famílias médias, elas estão em 3,7 pessoas. Era 4, já baixou para 3,7. Se você multiplicar isso, dá em torno de 500 litros dia. Multiplique por 30, que dá 15. Né? 15 litros, ou 15 metros cúbicos, fica em torno aí de R$30. R$30. Certo? O que é que acontece? Se você bota os 80%, você vai aí para casa de 20 e poucos reais. O que é o grande problema? E aí eu vou chegar lá e vou fechar com minha tese. Hoje nós temos 9.000 famílias no Bolsa Família. 9.000 no Bolsa Família. E as pessoas do Bolsa, se adequarem à regra da tarifa social, elas estão praticamente isentas. Então não é muito melhor a gente fazer um trabalho educacional para que as pessoas respeitem a falta d'água, respeitem a situação de emergência, respeitem a situação de semiárido. E aí elas ficam o quê? Beneficiadas com a tarifa social, que é muito mais baixa do que os 40%. Não vai nem para os 70%, 60%, é muito mais baixo do que os 40%. Concluir o raciocínio? Então, é muito melhor a gente fazer campanha de conscientização, um trabalho social, porque água hoje é vida. E tem mais outra coisa que é grave. Ninguém perguntou a Compesa, mas a taxa de perda da Compesa hoje, com toda essa seca, ainda vai aí para perto de 40%. Então, o sistema, ele é extremamente deficitário. Nem o que se paga de água paga a conta do sistema, nem o que se vai pagar de esgoto vai pagar a conta do sistema, não. Aí a gente acha que só é pedir redução de despesa. O Brasil hoje é um país que mais se paga imposto. E aí eu até fiquei triste, infelizmente o professor já saiu, que eu ia fazer uma correção na fala dele. Eu pago o piso, eu pago acima do piso. Mas ele faz uma colocação que não é verdadeira. Não se aumentou a taxa de esgoto. Passou-se, né, doutor Marcos, a apresentar um novo serviço, né, doutor Chico? E aí
tem que cobrar, não a taxa, tem que cobrar a tarifa do novo serviço. Então o governo não aumentou em 80% a conta de água, não. Ele passou a oferecer um serviço que já devia ter em todas as cidades desse Brasil. Esse Brasil é uma vergonha. Eu gosto muito de meu país, me orgulho meu país numa série de coisas, mas tem outras coisas que é uma vergonha, como é que um cidadão não tem direito a saneamento, né? Então o professor ele erra quando ele fala dessa maneira. Ele tem que prover conhecimento para poder ajudar a educar a população. O nosso papel enquanto gerente, enquanto cidadão público, é procurar fazer a educação de nossa gente. Então, qual é a proposta que eu tenho aqui muito clara? E aí eu já passei até aqui para Pedro. Como muitas pessoas às vezes têm dificuldade de se adequar por conta da energia ou por conta de não sei o quê, é muito melhor a gente fazer um requerimento ao governo do estado e dizer: pronto, quem consumir até 10 metros cai na tarifa social. Porque com isso você privilegia o baixa renda, você economiza água e aí você consegue ser mais simples, menos burocrático. Até porque a própria cobrança ela já é escalonada. Por que ela é escalonada? Ela é 80%, Ercílio, mas 80% em cima do que você consome. Se você consome 100 metros, os seus 80% é em cima de 100. Se você consome 10 não, porque 10 entraria na tarifa social. Mas se você consome 20, então o valor que você paga ele já é escalonado. Ele já é escalonado. Então eu não acho que essa briga aí, o sistema deficitário que não se paga, né? E aí você querer só porque o discurso que é pobre, a gente tem que ter consciência. Como é que eu tenho uma família rica, né? Numa casa bacana, num lugar de luxo, ele está consumindo 30 metros. Aí eu tenho uma família humilde, o mesmo número de pessoas, mas ele está consumindo 150 metros. Então, água é vida. Ou a gente valoriza a água, ou nós vamos ter problema. Vamos ter problema de todo jeito. E isso não é só no Brasil, não, é no mundo todo. Mas a gente tem que ter consciência e respeito em relação à água. Ou a gente tem, ou então a situação vai ser muito difícil. Para encerrar, eu queria aqui ainda colocar a preocupação com o sistema. Seria bom que a gente já tivesse pelo menos 80% do sistema operando. Aquele discurso de dizer que a obra não existiu, a obra teve muito problema, politicamente a obra só faltou me matar, né? Ainda hoje estou sofrendo problema com a obra não é de prefeitura, a prefeitura é articuladora, participou e tudo, mas não é de prefeitura. Agora, a gente não pode dizer que o sistema não foi feito, a estação de tratamento está pronta e está operando, né? Então, e é uma grande vanguarda para Salgueiro, inclusive para atrair investimento. Quando você diz uma cidade que o seu esgoto está sendo tratado, agora o que é que acontece? Eu não devia nem perguntar, mas vou perguntar. Todos os vereadores aqui já interligaram suas casas ao sistema? Na sua não, você tá isento. Você e Juliano, não, Juliano tá não, Juliano mora no Imperador. Aí veja bem o que é que acontece. Tem outra coisa do direito, né, doutor Chico? O cidadão que não estiver, que está à disposição lá à rede, e ele não fez a ligação, uma entidade de meio ambiente pode denunciar ele e ele responder criminalmente. Ele pode responder criminalmente porque ele está ofendendo o meio ambiente. Certo, vereadora Mana, que é jurista, nobre jurista, né? Então o que é que acontece? Essas questões hoje são muito profundas, essas questões são muito sérias, e ou a gente tem preocupação ambiental, eu sei, Januário, e aqui também eu coloco, tem muito problema desse, principalmente dos desníveis. Você tem uma rua que é assim, Paulo Afonso falou disso, o ramal passou aqui, como é que você vai bombear, né? Então, essas residências que estão esses problemas, tem que procurar a Compesa, e a Compesa vai ter que ter solução. Se não tiver, a gente coloca o jurídico da prefeitura à disposição da população, não tem problema não. Agora,
O cara tem todas as condições, o ramal está passando lá, e ele diz, ele não é baixa renda, porque não é, ele está consumindo 100 metros cúbicos por mês. Aí ele diz, não vou ligar não vou ligar, se denunciar, ele vai responder criminalmente. É esse discurso que a gente tem que colocar. A gente tem que ter seriedade nas coisas. E aí o mais interessante, doutor Chico, é o seguinte, ele está pagando já o serviço. Porque o serviço ele já está pagando. Ele não questionou a inviabilidade do sistema. Que aí ele tem que questionar se é viável ou não é. Ele não questionou, ele está pagando e ele está ofendendo a natureza. Ele tem que tomar uma decisão. Se é inviável, ele tem que denunciar que é inviável. A culpa é da Compesa. Entendeu? Verdinaldo, ele tem que denunciar. Agora, se não é, aí o problema é dele. Então a gente não pode juntar tudo numa panela só. Tem casos e casos. Agora eu acho que o grande momento aqui, eu acho que era pedir para quem consumir 10 metros entrar na tarifa social, porque atingir, e a gente estimula a redução do gasto de água, que é fundamental, né? E aí tentar resolver os problemas individuais. Não dá para, com um problema individual, e vai ter, prefeito, e tem muitos, a gente generalizar. O prefeito fala e sairia aquelas outras exigências, não é isso? Sobre a tarifa social. Porque tem outras exigências, né? Sim. Para entrar se você consumir 10 metros cúbicos por mês, numa casa de 60 metros e aí quadrados, você é do Bolsa Família, consumo de energia até 80 kW, que eu acho errado colocar isso aí. Isso aí saía. Não tem nada a ver. Eu defendo que saia. Ficaria só os 10 metros. Os 10 metros. Os 10 metros. Concordo. Eu vou sugerir, com vossa permissão, ouvindo a conversa de Vossa Excelência, eu sugiro à mesa diretora que, para a gente começar esse processo educativo, no momento em que as rádios estejam operando nesta casa, que o senhor viesse como médico, como prefeito, não é? Em primeiro lugar, a gente percebe que existe um conhecimento muito mais profundo e que a gente, pelo menos eu, vereadora, preciso fazer também esse correlacionamento que está aí na vossa fala. Eu sugiro que a mesa diretora, na próxima reunião ou em uma reunião que a gente possa, não sei o que é que os nobres vereadores, para fazer dar esse pontapé inicial. O senhor, como prefeito, como gestor, como conhecedor, a convidar o doutor Chico e outras pessoas, os meninos mesmo da competência, para se começar com a palestra, uma mesa redonda em relação a isso, para a gente criar esse processo educativo, a começar pelos vereadores, porque é exatamente como eu disse no início. Muitas vezes a gente não se apropria do conhecimento e fica vendendo o que a gente nem sabe. E isso é interessante para que a gente se aproprie também desse conhecimento. Quando a menina falou ali, eu também, como o vereador Nemédio fez a pergunta, eu também estava pensando que era qualquer um que pegasse a rede de esgoto, colocasse passando no muro dos outros. Então, a gente aqui, vereador, pelo menos eu, preciso muito, reconheço aqui publicamente, que eu preciso me aprofundar nesses conhecimentos, para eu também não estar fazendo cavalo de batalha aqui, dizendo ao povo que o povo pode tudo, que pode, dentro de uma consciência, de uma educação que a gente deve desenvolver. O PROCON também, eu me apavorei quando ele disse que em Salgueiro, apenas 12 a 15 reclamações no PROCON foram. E como é que nós, vereadores, eles reclamam tanto e a gente descobriu essa falha todinha, a gente começou com esse conhecimento. É por isso que é bom essas palestras, são boas essas palestras, porque a gente se conscientiza que a gente tem que se aprofundar
de muito mais conhecimento para poder estar fazendo essas apologias que sempre a gente faz aqui, que muitas vezes nem resolve o problema e mostra só a gente, que a gente tem um parco conhecimento. Muito obrigada e desculpe, passo para a mesa diretora, após tudo, a gente pensar numa mesa redonda. Marcondes, eu ia falar exatamente essa colocação, e eu economizei em não querer falar desde o início, porque eu queria ouvir mais a parte da Compesa, mais a equipe técnica que veio hoje aqui. E aí eu faço uso da palavra de Mano e dizer que seria importante, realmente, a gente não tem mais nenhuma emissora de rádio agora. Tava 2 ou 3 emissoras de rádio, 1 hora saiu, então para as pessoas que estavam ligadas, sintonizadas, ela vai ouvir só as primeiras falas. E aí ficou praticamente incompleto. Ninguém sabe o final da história e nem o fator do conhecimento que Vossa Excelência tem em relação à questão técnica de Salgueiro, não somente do saneamento, mas de uma forma mais ampla, digamos assim. Então, vamos, através de Pedro Compadre, da mesa diretora, Vossa Excelência vir na próxima reunião aqui a essa casa. Prefeito, o convite está feito, mas eu quero dizer Pedro, só um momento, o doutor Chico está... Acho que o Pedro vai falar. 2010 estabelece o cadastramento da rede social e diz as consultas, as exigências, para que a pessoa tenha esse benefício. Podia ser divulgada essa resolução para que as partes pudessem requerer. Pois não, Pedro. O convite está feito, né? Na próxima reunião, Vossa Excelência vir até a casa para mostrar os seus conhecimentos. Como disse a vereadora Mana, a gente só tem o que aprender, né, com isso. Mas eu quero... esse assunto que o doutor Chico falou ali é interessante, mas foi o que o doutor Januário explicou aqui, que já estão incluídos esse pessoal da tarifa social, né? Mas que é muito importante essa questão da gente fazer esse documento para o governador e para quem de direito, na questão no caso eu acredito que ele vai ter que fazer um novo decreto, né? Um novo decreto, se for para incluir essa questão dos metros, né, dos 10 metros, né, que vai valer para todo o estado de Pernambuco, né, que seria uma forma até de economizar água. Não sei se o governador vai abraçar essa causa, mas nós vamos pedir, né, vamos pedir todo mundo junto, né. Então eu quero dizer ao senhor prefeito que as suas explanações foram muito dentro do que a gente sabe de uma realidade de Salgueiro, e que a questão do rádio que foi falada agora, tudo que está sendo dito aqui está indo para os meios sociais, né, do mundo, né, do Brasil e do mundo, né, e vai ser tirada toda a parte que ficou de fora dos rádios. O nosso pessoal da parte técnica ali da imprensa, né, vai mandar para todas as rádios uma cópia do restante a partir da manhã vai ficar os rádios passando os flashes do que foi dito aqui agora, né? Mas a gente não dispensa a sua vinda aqui na próxima reunião, por isso, porque vai ser dito, né? Depois de uma aula dessa, o senhor era para ter falado dos primeiros, viu, doutor Marconi? E segundo presidente Pedro Pereira, a partir de amanhã está nos Face e Epitácio Alencar. Tudo que se passou aqui. Boas-vindas e que Deus te ilumine e vá para casa comer, que eu acho que o senhor está morrendo de fome. Nós todos. Se o prefeito me permite... o convite de Pedro... Pois não, vereador. Permissão do nosso prefeito aí, eu quero inicialmente parabenizar o vosso conhecimento, a maneira como Vossa Excelência, né, transmite e que nos conscientiza, não é? Relacionado todo esse fator de uma discussão de uma larga dimensão, que muitos de nós, como disse Mana, por falta de conhecimento, a gente perde o teor do discurso. Então nós precisamos que tenha nesse contexto, até porque nós estamos aqui porque a população salgueirense exigiu. E nós viemos para fazer a cobrança às autoridades que têm competência
né, no sentido de defender os interesses da nossa sociedade. Mas aí a gente começa a perceber que a realidade ela é uma outra, é aquela questão da educação, coisa primordial que nós não temos. Então, se nós entrarmos nesse contexto de discutir, não é para desse segmento, a gente oferecer orientações à nossa população para que saibam utilizar o nosso líquido precioso, eu acho que não existiria essa discussão toda no contexto de diminuição dos 80% cobrado pelo uso da água. Então, eu acho que o Dr. Marcondes ele tem muita propriedade e a gente acredita e aceita e respeita esse seu sentimento, porque ele é de grande abrangência, e assim também respeitamos também a postura, a posição de cada um, da Compesa Januário e a nossa diretora que tiveram aí na tribuna, mencionando que os limites deles estão embasados na lei, que foi regida pelo Estado, né, criada pelo Estado. Então, hoje a gente está aqui tendo uma argumentação em defesa da nossa população e, em tempo, tendo um imenso conhecimento proveniente de pessoas que têm conhecimento técnico, né, que nos transmite, e a gente aqui aprende, mais uma vez digo, faço as palavras da vereadora Mana, e precisamos que Vossa Excelência venha mais vezes aqui na casa. Obrigado, irmão. Estou à disposição, pois não. Esse saneamento ele vai em toda Salgueiro e região? Toda Salgueiro. Então, assim, eu como usuária, né, gostaria... Está sem funcionar? Está funcionando. Eu gostaria, se possível, a mesa diretora encabeçar um abaixo-assinado para toda a população, porque, assim, a população tem força. Então, assim, se o poder aquisitivo das pessoas, de uma forma geral, não estou generalizando, mas se de uma forma geral as pessoas não têm condições de pagar 80%, inclusive eu. Então, o lógico seria um abaixo-assinado para rever essa lei. Então, assim, a gente não está aqui... Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. A gente aqui não está querendo... Quantos metros d'água tu tem consumido na tua casa? Na minha casa, eu pago a taxa mínima. Mas eu não estou falando por mim. Eu estou falando pela população que está sofrendo também. Então, assim, eu faço o possível para mas se a população água. Pobre se adequa a esse consumo seu, ela se resolve. Sim, mas aí Salgueiro não vai se resumir uma maioria pagando 80%. Então, assim, eu acho que tem condições de baixar essa taxa. Eu acho que tem. Com todos os gastos que o Estado tem, economiza de outra coisa. Entendeu? O meu ponto de vista é esse. Eu acho assim, que tudo, quando se analisa, se chega a um consenso. Então, eu acho que um abaixo-assinado de Salgueiro e região, é possível isso se resolver. É possível. Leva ao governador... ele veja a possibilidade de resolver esse decreto que ele fez. Porque, assim, uma coisa é ele decretar uma coisa e uma coisa é as pessoas poderem assumir aquele decreto. As consequências são grandes. Com todo respeito, Dr. Marcondes, por favor, e minha amiga, veja só, quando a gente sugeriu essa próxima reunião, que a gente pode dar o nome mesa redonda, seminário, seja o que for, a gente ainda vai pensar, porque foi sugestão que veio de imediato. Veja só, a gente amadurece mais, que muitas vezes a gente pensa que abaixo-assinado pode tudo, é isso que eu digo. Muitas vezes, se a gente amadurecer e criar critérios aqui que endosse as argumentações de Salgueiro, no caso, nós estamos falando de Salgueiro, e daí, quem sabe se esse trabalho que a gente começou não vai estimular outras cidades que estão no mesmo caso a
incorporarem-se a esse trabalho e a gente chegar um objetivo maior. Porque no momento em que, o que foi que eu imaginei aqui, se nós não nos apropriarmos dos conhecimentos, quais os argumentos que nós vamos usar para convencer as autoridades de que existe a necessidade disso? Entendeu? Então você já esteja convidada para, junto à Câmara, junto ao prefeito, ao executivo, junto ao judiciário, junto à Compesa, doutor Chico também e outras pessoas que puderem, a gente junto somar para fazer um documento, uma carta de Salgueiro, seja o que for, para ser divulgado, para ser amplamente divulgado nos meios de comunicação, começando pelos nossos. Por isso que eu pedi à mesa diretora, porque a aula que o doutor Marcondes está nos dando agora, muitas vezes ele fez algumas perguntas que até eu, que já sou mais velha do que ele, ainda não tinha me feito como usuária, como dona de casa, como educadora. Então eu ainda não tinha feito esse paralelo. E aí é onde a gente sabe que é bom essa troca de ideias que a gente também vai despertando. E nossa audiência, ela foi prejudicada exatamente porque os meios de comunicação, a mídia salgueirense, ela não está mais transmitindo em um dos momentos que eu achei importante, porque cobrar é fácil. Agora, nós temos argumentos para endossar aquelas cobranças que a gente faz, um pouco constrangedor muitas vezes quando a gente não tem aqueles argumentos. Porque eu quero, que eu estou defendendo que é o bichinho pobrezinho. E muitas vezes, quando você mesmo começou a conversar, eu pensei, você disse, eu não posso. Aí quando o doutor Marconi perguntou, que você disse que estava na taxa mínima, então já a gente sabe que é dever nosso, é dever seu como cidadão também defender os outros cidadãos. Porém, a gente tem que criar um critério. E para que as autoridades ouçam os nossos reclames. Entendeu? Então era só isso, porque a gente está doida para ir comer. Só reforçando um pouco a tese e discordando um pouco da sua posição, veja bem, se as pessoas já estão no Bolsa Família, então elas já são pobres, né? Se você faz uma conscientização delas para que elas se adequem ao consumo da taxa mínima, não é muito melhor para elas, para a sociedade toda que vai economizar água, do que a gente criar uma ideia que vamos reduzir tarifa para que as pessoas continuem consumindo mais água? Mas não é assim, não é assim não. Presidente. O prefeito, eu gostaria só de colocar aqui o seguinte, que pelo que eu entendi, o raciocínio é lógico, né? É incentivar a população a consumir menos água. Porque a gente vê que quando falta água, que chega, aí tem gente lavando calçada, lavando moto, fazendo tudo no mundo, e aí não é lavando pagar esgoto da lavagem da moto. Né? Exato. Né? São esses problemas, mas importante é a sua colocação. E cabe a nós também esse desafio, né, de ir economizando, que o que a gente tem visto recentemente na televisão são aulas, né, no aspecto do consumo a partir de São Paulo, né? As pessoas que foram obrigadas por essa falta d'água, né, a adequar o seu consumo, diminuir mesmo o consumo, porque diminuindo o consumo diminui a taxa do saneamento, né? Verdade. É isso aí. Obrigado, vereador. Eu quero agradecer ao senhor prefeito, né, pela ajuda, a contribuição que está nos dando dentro desse processo, né? E estamos chegando ao final, né? Desde já agradecer a todos. Mas quero dizer a vocês, aqui na minha pauta, tá, que eu fiz, diz assim, que no final o presidente tem que mais ou menos dizer o que ele pensa junto com os vereadores e a sociedade, né? Nós vamos sentar com os vereadores e vamos junto fazer um documento, né? Discutir como deve ser, né?
e para quem, né, acredito eu, que é para o governador, para a Assembleia, para os deputados que nós votamos nele, vários da Assembleia Legislativa, né? E esse documento a gente vai mandar para todas as entidades que participaram aqui, bem como o PROCON, como a Compesa e a sociedade. No final aqui, aproveitando a carona do que eu já tinha anotado aqui, que nós vamos fazer um abaixo-assinado, botar várias pessoas na cidade de Salgueiro também para essa abaixo-assinado juntar a documentação, porque nós pensamos o seguinte, que o PROCON vai poder nos mandar para juntar a esse documento que vai para o governador uma opinião do PROCON, né? O prefeito vai mandar a opinião dele e assim sucessivamente. A própria Compesa vai dizer, porque nós temos muitas coisas a mostrar que nós somos pobres, que nós temos conversando com o Dr. Marcondes, se ele tem um senso sobre isso, Salgueiro tem 80% do povo que são pobres, na extrema pobreza, né? Então a gente tem que discutir isso aí. Então, para concluir, para terminar, queremos agradecer a todos, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concedeu, né? E pedir ao mesmo tempo a Deus que nos dê outras oportunidades, com certeza Ele vai nos dar. E agradecer a todos que vieram, o pessoal da Compesa que veio de Petrolina, que veio de Recife, do PROCON de Salgueiro, aqui Dr. Januário, que sempre, quando é convidado, está presente. O prefeito, que sempre, quando nós convidamos, só teve uma vez que ele não veio, porque ele estava viajando, né? E, enfim, a sociedade que compareceram, os estudantes da escola Paulo Fernandes e tantas outras pessoas, estudantes da faculdade, enfim, os funcionários do Estado, os professores do Estado e, enfim, a todos. Audiência pública.